Então, voltamos. Deixa eu só tirar o vento aqui de cima de mim, senão eu não consigo ler. Vamos, eu vou ler mais um trechinho aqui para a gente comentar, só para fechar o raciocínio. Então, nós estávamos falando lá, né, que é sobre a história das religiões, que faz com que a pessoa fique esperando a ajuda, fica esperando o anjo, né, e não querem se esforçar, não se preocupam, porque também os dogmas daquelas religiões que eles seguem, eles não explicam bem isso. Eles ficam lá, né, prendendo a pessoa naquilo, do jeito que a pessoa não fica com a vontade de melhorar, porque também ela nem se toca, ela pensa que Jesus vai salvar e que vai fazer tudo bem, e só de ir lá cumprir seus rituais ou cumprir seus dias direitinho, ela acha que já está fazendo certo, então tem que tomar cuidado. Aqui ele fecha aqui o assunto, o Dr. White fecha o assunto dizendo: religiosamente, todos estamos informados de que o túmulo não significa aniquilamento. Portanto, sabemos que a vida prossegue. Seria lógico, né, em consequência disso, vivermos de maneira compatível com essa convicção, o que realmente não ocorre. Então, agora eu quero ver se vocês comentam um pouco, para a gente depois colocar alguns trechos do Evangelho, do Livro dos Espíritos, o que vocês acharam dessa colocação. Não foi bem uma crítica, né, gente? Ele está falando, né? Prestar atenção que ele não está criticando as religiões, ele está colocando o que elas, que a maioria não está colocando essa responsabilidade na pessoa, né? Que ela tem que pegar e se sentir responsável para se melhorar. Então, ele coloca bem isso aí. Esse desconhecimento das leis da vida, porque esse conhecimento mais profundo a gente consegue com a doutrina espírita, né? A gente sabe disso. O que vocês acham? Poxa, a gente volta a falar das coisas que a gente já vem falando sempre, né? É o esforço que muita gente não quer fazer, né? Porque a gente se modificar dá muito trabalho, dói, é muito difícil. E assim, quando você não está preparado para essa mudança, nesse burilamento, e você conhece uma religião que te propõe que o problema está fora de você, né? Ou por qualquer razão, está, porque não é uma religião só que propaga essa tese, né? São várias. E, enfim, quando você encontra uma religião que te dá esse, entre aspas, conforto, você abraça. E assim vai ficando por anos e anos, estagnado, né? Sem acreditar que é pelo esforço. No fundo, todos nós sabemos que é o esforço pessoal que vai resolver. É igual emagrecer. Você não vai emagrecer tomando remédio. Você vai emagrecer com o seu esforço de modificar a sua alimentação, fazendo exercício físico. E é um processo lento, gradual, difícil, doloroso. E é assim, é difícil. Eu estou falando, não estou dizendo, eu não me excluo nessa dificuldade, né? Eu acho que nenhum de nós, né? Nenhuma de nós aqui se exclui dessa dificuldade, mas a gente tem a consciência de que é necessário. Então, a gente tem que enfrentar, tem que respirar fundo e enfrentar, porque foi por isso que nós viemos, né? Então, é por isso que a doutrina espírita ela é tão consoladora e muita gente não quer seguir, porque ela te obriga a pensar, te obriga a fazer, a caminhar, né? Ela não vai te dar a solução milagrosa para nada, né? E por outro lado, quando você realmente abraça a doutrina, você também vê que não é tão difícil como parece, né? Como tem aquelas coisas impossíveis que acontecem, que você acha que não depende de você, você fica esperando uma coisa exterior resolver para você. Não vai acontecer, então você também se frustra, né? Você acha que é difícil, acha que é impossível,
E só numa outra vida, numa vida espiritual, você vai conseguir ter uma paz, enfim, quando é você que tem que construir. Eu vejo esse trecho do livro assim, ele mostrando o quanto é importante que a gente, né, saiba que o esforço é nosso, não vai vir de fora, não vai chegar ninguém e vai resolver para a gente. Né? Nesse trecho aqui que ele fala, né, que as pessoas fazem a transferência de responsabilidade e isso é uma atitude cômoda. Então, é que ele fala, por isso que entra, né, a infância espiritual, né, porque a pessoa transfere a responsabilidade, fica ali esperando uma ajuda, e aí quando ele explica aqui que somente quando o ser humano despertar realmente para a consciência de si mesmo, que a pessoa fica deixando, e aí você, né, vai levando a vida sempre dorme, acorda, come, bebe e a vida vai passando, mas você nem toma consciência, por isso que é a importância do autoconhecimento, que ninguém vai evoluir se não tiver autoconhecimento, é a grande importância. E aí você vê, quando você tem consciência, você vê as suas responsabilidades, porque é o que você falou, a doutrina espírita, ela vai explicar isso para a gente. A gente vai entender que nós vamos semear, vamos colher. Tudo que a gente aí, porque a causa das aflições pode ter sido uma causa anterior a essa existência e a causa dessa existência, que a maioria tem, inclusive, coisas, a causa está sendo de agora. Mas muita coisa que você comentou que a gente não tem controle, não aconteceu um negócio de repente, você fez tudo certinho e não deu certo, aquilo ali, às vezes, a causa está em outra existência. E aí, quando você toma consciência dessa responsabilidade, que agora eu estou fazendo isso, não é para pagar, né? Que lembrar que eu estou pagando, aquele negócio. É que nós vamos escolher porque a gente desequilibra a energia, né? O universo, o amor de Deus, e você, quando faz isso, se você faz na carne, você vai ter que reparar aqui na carne. Então, nós vamos ter que tomar consciência, já temos a responsabilidade, e no momento que acontece alguma coisa, a gente vai reconhecer. O que eu posso fazer? É fazer o meu melhor, porque se eu não contribuir para que isso aconteça aqui agora, nessa existência, eu posso ter contribuído em outra. Daí é que a gente consegue também ser mais dócil, né? Porque aí a gente tem a abnegação, tem vai se prontifica para reparar com mais, não fica revoltada, né? Não fica doído. E ele fala que esse processo de descobrimento da verdade, do dever, responsabilidade, sempre coloca isso, né? E a gente não podemos transferir para os outros o que acontece, que nesses casos as pessoas querem se libertar do esforço para a sua autoiluminação. Querem ser iluminados. Vamos lá e vamos esperar que me ilumine. E não é, se você não se esforçar, você não vai se iluminar, não vai passar por uma fase, né, melhor, fazer a sua regeneração, eu não gosto muito da reforma íntima, eu gosto de renovação, sua renovação íntima, você vai se renovar, e aí você, no caso, também, quando está lá, indo para um templo, seja lá o que for que a pessoa vá sempre, se reúne, e eles ficam com os fiéis, não responsabilizam os fiéis de seus atos, porque tudo acha que do Deus vai ajudar, Jesus vai salvar, e aí também você não, tudo que você fizer não tem problema. Então, às vezes, chega lá e ainda dá aquelas, para você sair da sua culpa, né? Vai lá, confessa e fala, faz reza aqui que você já está perdoado. E ainda tem esse lance, né? De achar que está perdoado. Uma coisa que quem fala é a consciência. A consciência não está perdoando. Quando sair do corpo, ela mesmo vai bater ali. Então, o que nós precisamos ter sempre é a consciência tranquila, né? E aí, nesse caso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Que aí ele fala das formas, da preocupação com o exterior, das formas do preceito, em vez de trabalhar o sentimento interno, porque a quantidade, quanto mais adeptos, quanto mais fiéis na nossa igreja, né? Em vez de se preocupar em qualificar eles, para quê? Para entender que essa existência aqui é breve, mas que existe a vida futura, que é o que a gente vai ver agora na referência. Então, essa é a diferença. É a vida futura. Porque a pessoa, muitos acham que vão ficar lá, ou flutuando, boiando no céu, né? Lá, tocando harpa, e outro, então vai no inferno, então você não vê nada na vida futura. E essa é a grande diferença, a hora que você acredita que a vida futura continua a sua vida lá, a sua alma imortal, e a imortalidade que vai te trazer. Essa certeza da imortalidade vai te trazer, aí você tem as suas consequências, a sua responsabilidade.
Você fala, peraí, então, se eu continuo sendo quem eu era, eu saio daqui, não viro santa, não viro nada, eu vou continuar sendo eu, só fora da carne, numa outra dimensão, mas a minha mente é a mesma, eu vou lembrar de tudo que eu fiz aqui, ainda vou lembrar de outras coisas a mais, então você começa a mudar o seu modo de agir. Nós vamos falar isso daqui a pouquinho também. O que mais, gente? Comentar aí sobre esse trecho Isso aí. também aumenta a nossa responsabilidade, né, Su? Porque a gente não pode chegar lá em cima e falar, eu não sabia, né? As pessoas da outra religião até podem, né? Porque realmente não tiveram essas informações como o Espiritismo traz para a gente, né? Então, a gente tem que estar sempre alerta, né? Sempre vigiando, orando muito. E aqui a gente fala, muito será cobrado, né? Quem muito é dado, muito será cobrado. Volta e meia a gente repete essa frase aqui, né? Que é isso, mas aí não é para a gente ficar com medo, que eu falo assim, nós estamos nos esforçando. A gente pode chegar lá e falar, ó, eu vacilei, mas vacilei, estou aqui, né? Estou aqui nesse lugar que não está muito legal, mas aí você começa a fazer essas orações, começa a pedir proteção, porque a gente vai, inclusive, a gente vai saber até onde pisou errado, né? Essa é a grande vantagem. Mas é a responsabilidade. Primeiro, vai aumentar muito a nossa responsabilidade. Aqui no Evangelho, aqui vem uma referência de ilustração, que no Evangelho segundo o Espiritismo tem isso aqui, eu até tirei de uma aula do médium Samuel Gomes, que ele estava fazendo aula, estava pegando, foi agora na semana passada, eu falei, gente, tudo isso da próxima aula, que eu já tinha feito o resumo do capítulo, aí fui pegando as frases dele, e ele vai comentar vários trechos. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta e, por isso mesmo, falsa em diversos pontos. Aí, um outro trecho. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, de onde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E um outro trechinho do mesmo do livro do Evangelho, que é: entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quões poucos são os que a aguardam e a aplicam proveitosamente. Quões poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque, disse Jesus, chamados haverá muitos. Poucos, no entanto, serão os escolhidos. Então, essa frasezinha aqui, em negrita aqui, é o que o Dr. White continua falando. Bastaria somente alguns momentos de reflexão diária em torno da transitoriedade da vida física para nos prepararmos e aguardarmos com alegria o momento da desencarnação. Então, a observação aqui é que quem não acredita na vida futura não investe na evolução espiritual. Então, aí, agora eu quero ver que vocês vão... eu estava botando, não estava partilhando a tela, não? Vocês estavam vendo o texto? Não estava partilhando, não. Não, só Não ouvindo. estou compartilhando, não. Já estávamos te ouvindo. Estava crente que eu estava partilhando. Então, foi esse trechinho aqui, ó. Então, esse trechinho aqui que eu li, né, do Evangelho, depois vou mandar para vocês também, e aqui bastaria somente momentos de reflexão diária em torno da transitoriedade da vida física. A gente fala isso no livro do primeiro livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, lembra que ele falou, para que uma das razões que a pandemia veio? Para que as pessoas começassem a pensar na transitoriedade da vida física e começar a pensar na vida futura. Que aí a pessoa começa a se questionar, às vezes procura, né? Procura alguma coisinha aí pelo até uma palestra que foi, e aí começa a pensar nisso, se preparando melhor, porque aí vai começar a acreditar na existência da vida futura, que aí só assim a pessoa investe na evolução. Para que a pessoa vai querer fazer? Pensa bem, assim, no sentido do pessoal mais, né, materialista e tudo. Vai evoluir, evolução espiritual, vou ficar perdendo tempo com esse negócio de evolução espiritual. Se a vida é curta, eu tenho que aproveitar a vida, entendeu? E aí eu tenho que aproveitar todos os sentidos, os prazeres todos, e sensações e tudo, porque a vida vai acabar. E para eles a vida acabou, morreu, acabou. Ou morreu e eu não sei o que vem depois, que muitos falam assim, eu não sei o que vem depois, então eu tenho que aproveitar que a vida é curta. Eu não gosto dessa frase, a vida é curta,
que ela realmente é, que está escrito ali, a transitoriedade, né? O tempo, mas acontece que começa a falar assim que a vida é curta, as pessoas começam a falar que tem que aproveitar a vida e não pensam em fazer a sua evolução espiritual. Ninguém quer perder tempo, acho que a pessoa vai deixar de ir o final de semana, né? Todo que a gente tem lá nossas obrigações, nós aqui todos temos os nossos algum outro trabalho voluntário, nossos estudos e coisa e tal. E aí a pessoa vai deixar a chamada para uma viagem, final de semana, tipo, todo final de semana tem um churrasquinho, tem um negócio, a pessoa vai parar vai deixar de ir para ir assistir uma palestra num lugar, como a gente fazia muitas vezes, né? Que agora a gente está vendo online. Mas por que tem que investir na minha evolução espiritual? Primeiro que a sensação é em primeiro lugar, né? Quero comer, quero beber, e aí a grande maioria pensa nisso assim, e a gente abusa mesmo, abusa de comida, abusa de doce. Então, quando vou comer doce, eu tiro o dia para comer doce, acho que eu como todos os doces que tem naquele. Depois eu fico um monte de dia sem comer, porque eu sei que não faz bem, mas às vezes eu tropeço, dá um escorregão e pronto. Mas esses abusos, esses excessos, que a gente não tem que, né, ficar nos deixando levar pelos excessos, aí você vai, não, mas evolução espiritual para quê? Né? Eu vou aproveitar a vida. Então, nessa hora, a gente tem que ver que a vida, assim, essa obrigação aí de pensar na existência da vida futura, e isso muda completamente o ponto de vista. Ó, vai falar que agora está isso. Vou ler e depois a gente comenta. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Naquele item até o ponto de vista. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então, nós vamos começar a pensar bem antes de fazer alguma coisa, porque a gente sabe que a vida futura é a continuação da nossa semeadura aqui, né? Então, vamos comentar um pouquinho aqui, ou então deixa eu ver se eu leio esse pedaço aqui. Eu vou ler só mais um pouquinho, que a gente comenta tudo essa parte agora, que dá do livro Roteiro também, uma outra referência, do Espírito Emmanuel, capítulo 10, sobre essa história de religião, nós estávamos comentando, né? Então, ele vai falar: a ciência multiplica as possibilidades dos sentidos. A filosofia aumenta os recursos do raciocínio. Mas a religião é a força que alarga os potenciais do sentimento. Então, a ciência construirá para o homem o clima do conforto e enriquecê-lo-á com os brasões da cultura superior. A filosofia auxiliá-lo-á em valiosas interpretações dos fenômenos em que a eterna sabedoria se manifesta. Mas somente a fé, com seus estatutos de perfeição íntima, né, na hora que você vai se renovando, chegando à perfeição íntima, consegue preparar nosso espírito imperecível para a ascensão universal. Está no livro Roteiro. Então, aqui vamos continuar o trechinho do livro, quando o meu mentor continua. O Dr. White está continuando. Dia, não muito distante, porém, surgirá em que as religiões serão portas de acesso à vida, e não cárcere na ignorância e no absurdo. Desse modo, lembremos-nos que todos os profetas e fundadores de religiões, por mais elevados e nobres, não se equiparam a Jesus Cristo, que os enviou à Terra, a fim de que diluíssem um pouco as sombras da crueldade, para que ele instaurasse, nos dias já recuados, as balizas do reino dos céus no mundo. Mesmo aqueles que vieram depois do seu advento são ministros do seu reino. Por essa razão, veio o Consolador que ele prometera, para apressar esses dias, o momento da verdadeira comunhão entre as criaturas e o Criador. Então, o conselho final dele aqui é: não desfaleçamos, portanto, e cumpramos com o nosso dever. Isso ele fala para o grupo que está trabalhando, está falando para o leitor, está falando para nós espíritas, para todos os habitantes do planeta Terra. Cumpramos com o nosso dever, sem desfalecer, sem perder a certeza que está sendo amparado, né? Sem desanimar. Lembra sempre que nós estamos aqui com esse amparo. Aí o Miranda vai comentar que ele estava surpreso, que esse médico, né? Como é que ele chegava a essas conclusões? Sabendo que ele era médico, mas que ele vivenciou, na existência anterior, a convicção anglicana. Ele era médico, mas frequentava a igreja anglicana.
que não é o espiritismo, no caso, né? Lógico, não tinha esse pensamento. Aí o Dr. White percebeu, né, que ele estava pensando que eles leem os pensamentos todos, e aí ele completou para o Miranda: amigo Miranda, o conhecimento viaja daqui para a Terra e não de lá para cá. Aí ele vai explicar que ele participou dos grupos de estudo na comunidade, né, espiritual, e aí ele diz que tomou conhecimento da revelação espírita e de sua magnitude para o ser humano. Por isso, ele diz, estou engajado na tarefa em que nosso grupo se encontra. O trabalho nos espera. E as perguntas encontrarão suas respostas na ação do bem com Jesus. Porque o Miranda estava ali ainda pensando, né, algumas coisas, tendo uns questionamentos, e ele fala, as perguntas encontrarão suas respostas. No momento que eles estão agindo ali, né, do bem, no bem, elas vão encontrar suas respostas. Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar. Já temos um tempinho aí. Vamos lá. O que vocês acharam? Sultane, Vera, né? Vários livros, alguns livros do André Luiz, né? Já falam nisso, né? Porque a gente pensa que na evolução da ciência, né, que o homem, que nós, né, aqui, né, estamos descobrindo as coisas. Na verdade, vem de lá para cá, né? Vem de lá para cá. As instruções vêm todas de lá para cá e nós o que fazemos é a interpretação daquilo. Alguns com uma vaidade muito grande de eureka, né? Eu descobri a fórmula como se, né, como se tivesse ali, como se fosse um gênio, né? Mas a genialidade, ela não é desse corpo, só desse espírito, né? Ela vem de outros espíritos nos abastecendo, digamos assim, né? Nos influenciando, né? Acredito, pelo menos é mais ou menos isso que eu tenho percebido, né, principalmente nas obras do André Luiz, o que ele vem falando, né, de tudo que nos chega de lá para cá, né? Posso falar? Claro. E veja só, né, o conhecimento que a gente tem no espiritismo vem de lá, né, vem da comunicação dos espíritos, né, nos falando como é o mundo espiritual, quais são as perspectivas, o que a gente precisa conhecer, né? Não está vindo da nossa cabeça, está vindo da comunicação dos espíritos com a gente, né? Através dos médiuns, através dos escritos, dos livros, né? E é muito difícil a gente pensar hoje que qualquer outra pessoa que não seja espírita vai chegar como a gente está chegando, né? Vai entender a imortalidade da alma, vai entender o contato dos espíritos, vai entender como é que ele vai desencarnar. Nós não temos a menor ideia como isso vai acontecer, né? Cada um de nós teve um processo. E é claro, através de lá mesmo para cá. É tudo que a gente vem estudando, né? É isso. O lance que a Vera falou, né, que nos livros do André Luiz tem muito disso, que fala quando até quadro, né? Não sei se vocês lembram, tem um quadro maravilhoso, o André chega lá e fala assim, ah, que quadro lindo, maravilhoso que eles estavam. Fulano, vocês têm uma cópia aqui do que o fulano lá, o pintor, fez, né? Que ele conhecia o quadro, e aí eles falam, André, ele esteve aqui, viu o quadro e desceu e pintou. Então, assim, nós temos as nossas habilidades cultivadas por milênios, né? Todas as nossas aquisição de conhecimentos, a gente sabe que isso sempre fica no espírito. Pode ser, durante uma existência, ela fica tamponada ali para você vivenciar uma experiência de pessoa sem estudo, coisa e tal, sei lá o quê, mas você já pode ter sido um gênio na 300, 400 anos atrás. Mas, nesse momento, nessa existência, você tem que vivenciar aquele tipo de relacionamento para que você possa passar por algumas coisas, umas provas que você vai modificar, alguns pensamentos, algumas emoções. Então, no momento que a gente vai catando esses conhecimentos, vamos guardando, né? Por isso que nós já estamos aqui com uma bagagem grande, e nessa existência, acredito eu que nós estamos espíritas pela primeira vez, né? Porque é muito recente, então que a gente está de espírito aqui pela primeira vez, recebendo essa bênção de entender essas coisas, porque a gente também está estudando, né? Porque tem muita gente que vai lá e acaba não se informa, vai lá, né? Recebe seu passe, escuta a palestra,
e continua não entendendo muito bem. Então, nisso, a gente vai juntando todas essas informações. Aí, a história de você, da ciência, de tudo, né, que sai do plano espiritual. O André fala. Não, é a Elisa que fala para o André. A cópia, a Terra é uma cópia mal feita do plano espiritual. Então, lógico, que eu penso bem com já o 1940, que contava do jeito que era lá o nosso lar, que já tinha um monte de coisa que não existia aqui no planeta Terra, que não tinha, né? Já tinha tela, tela fina, lá de plasma, sei lá o que era, e eu já tinha os computadores funcionando, tudo como ele explicava, do jeito que o André coloca, né? Que a gente sabe que eram mais ou menos os mesmos equipamentos, que já estava muito avançado. Imagina agora que nós aqui estamos, depois desses anos todos, né, de 80 anos praticamente, mais um pouquinho, e estamos aqui com essa nossa tecnologia desenvolvida, o que já não tem lá, né? Lógico que lá já está muito avançado. A gente sabe que o tipo o próprio Miranda falou ali de veículo que vai para lá, que se modifica e transporta e leva para isso, para aquilo. Muita coisa está mudando lá. E aí eles são os cientistas. Também no outro livro a gente leu e aí viu que os cientistas iam descobrindo a vacina de acordo com a inspiração do plano espiritual. Ela foi sendo descoberta com a ajuda do plano espiritual. Não foram os médicos aqui que eram gênios, como a Vera comentou. Eu sei. Então, nunca é só da pessoa. A gente pode ter certeza. Nós sempre recebemos inspiração. Se não recebemos do que estão mais junto da gente, que é o nosso mentor, nosso protetor, aquele amigo, parente, aquele espírito familiar, nós vamos recebendo de acordo com a nossa conexão com os espíritos que vão, né, chegando perto de nós, tanto para o bem quanto para o mal, né? A gente pode desenvolver um equipamento, escrever um livro, fazer uma música que só vai degradar a moral e o espírito de todo mundo, em vez de você ajudar, então, em vez de você fazer coisas elevadas, vamos dizer, né? Então, nisso, a gente tem que ver bem, né? E uma das coisas que é importante em trabalhar no autoconhecimento é a gente ver o que a gente produz, que energia que a gente está produzindo, porque essa energia que a gente está produzindo, ela é o nosso retratinho espiritual. Isso vai ser falado também quando a gente for estudar o autoconhecimento. E nisso, a gente também vai estar sempre nessa sintonia. Então, tudo que é feito, especialmente na ciência da prática mesmo, né? Ciência de experiência, tudo, sempre tem ajuda lá, de lá para cá. Agora, é aquele nosso, a pessoa, quanto mais ligado à ciência, muitos são materialistas, acho que são eles que sabem de tudo e não conseguem reconhecer. Mas não tem, a espiritualidade não está, né? Os benfeitores não estão nem aí se a gente está reconhecendo, está grato ou não, né? Você tem que se sintonizar. Na verdade, depende da sua sintonia. Quem mais quer falar? Agora estamos nos últimos 10 minutinhos, agora eu vou ler só mais um trechinho e a gente comenta. O que vocês acham? Querem comentar mais alguma coisa ou eu continuo? Achei interessante a questão das religiões, né? Que elas vão se entender, né? Finalmente vai chegar a um consenso, né, mais comum, porque até entre os cristãos há rivalidade ainda, né? Até hoje eles não se entendem, né? E eles achei interessante ele destacar isso. Isso entre os cristãos, imagina entre os diferentes, né? Mas é o que vai acontecer, que todo mundo fala, né? Todos os médiuns aí que conseguem mensagem, e o próprio Miranda já falou, que no mundo da regeneração a gente vai estar fazendo esse intercâmbio direto. Então, todo mundo vai estar com a sua sensibilidade aflorada, a mediunidade vai ser, essa comunicabilidade com os espíritos vai ser maior, e aí não vai ter dúvida. Você não vai conseguir falar, não, espírito não existe. Ninguém voltou para contar, que eu escuto de sempre. Imagina aqui na região que eu moro, né, que o pessoal é mais ligado, não tem esse pensamento de espírito, nem nada, tudo é coisa esquisita. Ninguém voltou para contar. Falando, vocês não conhecem os 500 mil livros que existem, mas muita gente já voltou. Vai ficar todo mundo ostensivo, médium ostensivo. E está todo mundo voltando para contar, só que eles não interessam de ler, de saber. E hoje em dia ainda tem até internet. Então, de qualquer maneira,
isso vai acontecer, vai ser o natural. Todo mundo vai entender que tem imortalidade da alma e que a vida continua do outro lado, que a pessoa pensa que não tem nada. Inclusive, se não fosse o livro do André Luiz, muitos espíritas iam ficar meio não sabendo o que acontecia do outro lado, porque o Céu e o Inferno não dá para o livro, né, Céu e Inferno, que traz esses depoimentos, não dá para você saber que tem prédio, que tem estudo, que tem clínica, que é uma vida bem parecida com a nossa aqui, no sentido de ter todas as... Você trabalha, você anda, você participa de reuniões, estuda. Então, isso aí também foi graças ao André Luiz, que começou a contar mais, abrindo, porque tinha alguns livrinhos antes, né, pequeno no início, lá que falava algumas coisas, mas ninguém falava de colônia, nem explicava direito isso, né? Então, isso também é importante. Deixa eu partilhar o restinho do texto, que nem é do livro, que nem é o finalzinho, que eu já foi acrescentado uma referência. Então, a referência aqui no finalzinho é colocado para a gente lembrar aqui, né? Nós devemos, é uma frase de André Luiz, devemos estudar para aprender para trabalhar e trabalhar para servir sempre mais. Esta é o objetivo da nossa vida. Botar isso, qual é o sentido da vida para você? Estudar para aprender para trabalhar para servir, sempre mais. Servir, lógico, na seara de Jesus, servir, né, seguindo os ensinamentos de Jesus e pronto. Isso foi em fevereiro de 1965 que ele falou isso numa dessas comunicações. Então, conclusão aqui, para fechar, antes de eu fechar aqui o textinho sobre a morte, esse nosso estudo serve para a gente ampliar nosso conhecimento para que a gente possa transformar em ação. Não é só a gente ficar estudando, nós podemos ficar na teoria. Precisamos fazer com que o conhecimento desça pelo coração e saia pelas mãos. Agora, eu não consigo lembrar quem falou essa frase, se foi no estudo acho que foi no estudo lá da live que eu vejo, eu não coloquei quem falou. É uma daqueles facilitadores dentro da live lá do grupo da Sueli Caldas. Só para a gente lembrar aqui a história da morte, né? A gente já falou sobre isso, mas eu vou ter que decorar esse número dessa pergunta, o pessoal fala tanto fácil, pergunta tal, e eu não consigo decorar, que essa é uma pergunta básica para mim. 853. Algumas pessoas só escapam de um período mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há nisso fatalidade? A resposta dos espíritos: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podeis furtá-los. Então, vê a segunda, né? 853A. Então, assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Então, depois tem um restinho do texto de pergunta, mas como está terminando o tempo, então é para a gente lembrar sempre, que a gente fala, o medo de morrer, tem um restinho do texto até que fala com os espíritas porque tem medo de morrer e tudo. A gente lembrar que se a gente está fazendo o que a gente pode, para o melhor, em todos os sentidos, a consciência tranquila, a hora da morte a gente já está combinado. A gente pode estender o prazo, se a gente estiver trabalhando, ainda sabe, né? Ou pode antecipar, se você tiver com os excessos de bebidas e todos os outros excessos que existem na vida, você vai para lá e para cá. O período já foi combinado antes de você encarnar. Se você estava consciente, você também ajudou na programação. Se não, os benfeitores fizeram essa programação e vai. E quando tiver mais ou menos 40 anos, não tem jeito, ou quando você fizer uma idade tal, e mais ou menos isso, eles botam, a gente sabe que é programado períodos da vida, né? Mas você pode modificar, você tem o livre-arbítrio, mas se chegar a hora, aquela época que você tem que morrer, se você não está para receber a graça e misericórdia, nem está fazendo para antecipar, vai chegar a hora. Então, a gente tem que estar com essa segurança, essa confiança em tudo, né, que tem nossa programação, nos desígnios divinos, para viver com tranquilidade. E aí você leva a vida com muito mais paz, muito mais harmonia, em relação a guerras, a qualquer coisa que aconteça nesse planeta Terra. O que a gente tem que fazer é rezar sempre pedindo por todos, fazendo nossa vibração, irradiando esse amor para todos,
e pedindo por todos, iluminar a mente das pessoas que estão lá equivocadas, querendo a guerra, né? Tranquilizar o coração das pessoas e acudir as pessoas que estão lá sem casa, aí com todos esses problemas, já teve aqui, não tivemos aqui, perto das chuvas e coisa e tal. Então, tudo isso é o que a gente tem que fazer. Agora, se a gente entrar na sintonia do desespero, do medo, a gente já aprendeu, a gente vai atrair coisas que vão acontecer na nossa existência, que a gente vai... por que está acontecendo? Você está vendo bem o que você está pensando? Para de se preocupar com isso nesse sentido. Vamos fazer a nossa parte. Vamos vibrar positivo, com amor, com paz, com harmonia, que aí a gente vai levando. 3 minutinhos, gente. Comenta aí agora o resto para a gente fechar. Ô, Sultane, você falou tudo, né? Você fez um belo resumo aí da nossa realidade, né? Acho que é tipo vida real, né? Não é para a gente ficar colocando como objetivos coisas inalcançáveis, como, por exemplo, ser perfeito. A gente não vai ser perfeito, né? Mas se a gente puder melhorar um pouco algum defeito que a gente já reconheça, né, que já é um passo, né, você já reconhecer que tem um defeito, um problema, uma coisa que te incomode, e fazer com que trabalhar, né, para que você melhore aquilo, isso já é um grande passo na encarnação, porque a gente sabe, no fundo do nosso coração, como é difícil a gente fazer essa renovação. A gente ser outra pessoa não é outra pessoa, é a gente ser um espírito novo, né? Sair daquela coisa do homem velho, né, que sempre se fala, para se transformar no homem novo, né, na mulher nova, no homem novo, na mulher nova. Não é fácil, mas se a gente tiver em mente que é um passo de cada vez, e não assim, eu preciso ser perfeita, você não vai sair do lugar. Então, a gente vai de passo em passo, né? O nosso planeta, né, está passando por essa transformação muito grande, né? Vários acontecimentos fortes acontecendo, que é para nos alertar que realmente a gente tem que acelerar o passo rumo à regeneração. É isso. Vamos acelerar agora, que a oração final está por tua conta, gente. Beijos, foi um prazer outra vez, muito grande. Graças a Deus, obrigada a Jesus por essa reunião da noite de hoje, nós sejamos abençoados e possamos passar adiante todo o aprendizado que a gente vem adquirindo ao longo desse tempo. Obrigada, Senhor, e que nós possamos estar aqui na próxima semana com mais um estudo do nosso livro e do Espiritismo. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, gente. Até semana que vem. Valeu, muito bom. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo. Boa noite. Boa Beijo. noite.